que tenhamos hoje a inspiração do alto, a fim de que possamos compreender todo conhecimento que certamente nos conduzirá à meditação dessa lei áurea, a lei maior, a lei do amor. A lei do amor que teve Jesus, o exemplo mais sublime, a perfeição dessa lei sendo aplicada para que nós pudéssemos jamais esquecer Jesus e jamais esquecer essa lei. A mensagem libertadora do Cristo, porque sua mensagem já estava sendo espalhada em toda aquela região, e sabíamos que retroagir era impossível, mediante tanta vontade do conhecimento das palavras do Senhor, mediante tanta verdade que Jesus trazia, e ele já havia conquistado a todos que viviam em desalento, pessoas sofridas. Para ela, Jesus era aquela referência consoladora, pois ele trazia uma mensagem nova, ele trazia a boa nova, ele trazia expectativa de futuro para todos aqueles. E Jesus, para cada pessoa que o escutava, era o enviado de Deus. E iria trazer o consolo, para que nós compreendêssemos melhor a vida, para que possamos passar pelas dificuldades, todas as circunstâncias desesperadoras que temos na nossa vida, com doenças, atritos, a gente possa se apegar na boa nova, no Evangelho de Jesus, e passar por elas, vencê-las, conforme a lei do amor, a lei do Cristo, essa lei maior. Lei a qual Cristo foi o exemplo diário, quando ele esteve convivendo conosco. Mesmo assim, naqueles momentos, ele foi questionado pelos doutores da lei, porque vinha, lógico, mudando aquele conceito que vinha de anos, para falar de amor, para falar de dar a outra face, para falar de compreensão. E aquilo que nós tínhamos de conhecimento naquela época, através das leis mosaicas, era olho por olho, dente por dente. E toda dúvida que pairava sobre aquelas pessoas, eles acompanhavam Jesus e questionavam Jesus e traziam para ele: mas Senhor, qual é o maior mandamento? O maior mandamento, nós tínhamos 10 naquela época. E Jesus, com aquela simplicidade dele, com aquela mansidão, revelou todas as leis naturais, mas sempre trazia aquela primeira, aquela maior. Amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Essa consolação, essa definição de algo maior, essa definição de algo universal, estava escrito numa pequena frase: a lei que conduz à felicidade. E se formos caminhar, a gente via que em dias ou diferentes do dia demais que tínhamos pela frente, nós tivemos um dia especial que aquela humanidade presenciou, que foi um momento que jamais vai ser esquecido. A mensagem universal das bem-aventuranças, aonde Jesus falou do amor, toda aquela plateia que testemunhou a sua fala, que envolveu todo aquele povo num clima de paz, de alegria, de esperança, de consolo, todos tocados pela mensagem de Jesus. Com certeza foram momentos que jamais serão repetidos na face da terra. As mensagens das bem-aventuranças foram ouvidas e testemunhadas, e certamente poucos compreenderam. Assim como há 2000 anos estamos ainda na mesma condição,
a condição de tentar compreender as bem-aventuranças. Tentar compreender aquilo que foi dito por Jesus e que, mesmo assim, ela permanece junto conosco todos os dias. Para aquele que estuda o Evangelho, para aquele que se preocupa com o seu semelhante, para aquele que se preocupa com o amor de Deus. E naquela mesma noite, Simão dirigiu-se a Jesus, com toda a sua simplicidade, até vamos dizer sua ignorância, e perguntou para ele: Mestre, hoje foi um dia fascinante. Sinto-me feliz, alegre, e com toda certeza todos os demais que te ouviram a sua mensagem, estão todos felizes. Sou um homem simples, Senhor, homem do mar. Jamais tive a possibilidade de refletir sobre a grandiosidade do amor, como trouxeste hoje para nós. Diante da beleza do amor que nos falaste, eu não sou capaz de poder saber como dar os primeiros passos na prática desta lei. Portanto, Senhor, ensina-me. Ensina-me a mim e aos meus companheiros como amar. Somos ignorantes, Senhor. Jesus sereno, observando o seu discípulo, diz para ele: o amor, Pedro, o amor provém do Pai. Ama sempre. O amor é o passo inicial e o passo final para aquele que prossegue no caminho do Pai. Não pratiques o mal. O mal é a ausência do bem. E muitas vezes temos que entender que nós temos que perdoar. E lembre-se que ninguém tem uma vida só. Ninguém tem uma única vida. Não te esqueça jamais da lei da causa e efeito. A colheita é resultante do plantio. E o plantio que foi realizado. E nós colhemos de acordo com a nossa plantação. Perdoa, Pedro. Perdoa sempre que necessário for. A tudo, a todos, aquilo ou aquele. Mas mesmo que pareça que não mereça ser perdoado, Senhor, perdoa. Perdoa, Pedro. Jamais esqueça, Pedro, que o amor provém do Pai. E que Ele faz a harmonia do universo aconteça entre nós. E nós nascemos para amar. Nós nascemos para amar mutuamente, uns aos outros. Perdoa, Pedro. Perdoa porque mesmo aquele que hoje fere seu coração, ele também é seu irmão. Perdoa, Pedro, porque você pode ver, nós vemos as estrelas à noite, mas de dia nós não a vemos, mas elas estão lá. E essa luz está dentro de cada um de nós, filho do Criador. Aquele que soprou no boneco de lama, Senhor. Soprou o hálito da vida. Ele soprou para você. Soprou para mim. Soprou para todos. E dentro dele tem essa luz divina, Pedro. Portanto, perdoa. 70 vezes 7. Por cada erro, por cada decisão mal tomada. E pratique sempre o bem. Perdoa novamente, mesmo que não seja perdoado. Praticar o bem da melhor maneira que possas. Dedicar-se ao bem. A prática dele, assim como Jesus nos ensinou, é muito importante. Quer aprender como ama, Pedro?
pratique o bem, ame, perdoe. Porque quando você assim estiver fazendo, estarás amando, estará dando o primeiro passo na direção de Deus. E nós observando esse diálogo, nós estamos sendo direcionados ao caminho para dar o primeiro passo, para que de uma certa forma a gente pode praticar essa lei maior, essa lei de Deus, essa lei universal, que Jesus veio e passou pelo Mediterrâneo, tudo mostrando, identificando, falando, e que permanece conosco até hoje. Pedro, perdoa, ama, faça do bem a sua vida, porque Deus é o Criador da lei. E Jesus é o tipo mais perfeito que a misericórdia do Pai, por amor, nos colocou diante de nós. Para que sim, a gente pudesse relembrar essa lei áurea, essa lei maior, pelos exemplos que Jesus nos passou, pelos exemplos que Jesus nos deu, porque Ele é a própria lei. Ele é a própria lei. Porque Ele amou, Ele pediu perdão, Ele sentiu as dores da carne e Ele amou. Mas Ele a praticou para jamais a esquecermos. Para que nós possamos pegar Ele e colocar na nossa frente e falar assim: eu quero praticar minha vida conforme Jesus praticou. Simples? Não, mas possível. Porque Jesus foi o exemplo vivo das leis divinas. Colocou o amor em ação, mostrando, praticando a caridade. Como é bom conhecer a Jesus. Nunca podemos nos esquecer. Como é bom conhecer Jesus. Porque estávamos perdidos. Quando você conhece Jesus, você estava perdido, mas foi achado. Então é muito bom ter Ele dentro da gente. E no momento da gente estar planejando essa palestra de hoje sobre o amor maior, sobre o maior mandamento, eu escutei uma determinada música que me tocou bastante e eu acho que é um assunto muito interessante. Tem uma música que fala assim: meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o seu amor vela por mim. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o seu amor vela por mim. Nós podemos estar perdidos, nós podemos estar onde for, mas o amor do Cristo, o amor de Deus, vai estar nos acompanhando. Talvez isso ocorra no nosso dia a dia. Vamos atrás de dinheiro, vamos atrás das dificuldades, vamos atrás de um trânsito enorme que existe, aquela loucura do dia a dia. E quantas vezes a gente esquece que Deus vela por mim em todos os momentos da sua vida. E se a gente percebe que a gente não encontrou Jesus ainda, leve essa reflexão para casa. Porque muitas vezes pensamos na doença, pensamos na infortúnia, pensamos nas dificuldades do dia a dia, mas esquecemos que Ele está sendo velado por Ele. Nós vamos ter medo do quê? Se sabemos que isso aqui é uma parte de uma evolução, e Ele está sempre velando por nós. Esse amor, sabe,
esse amor que vem do alto, esse amor que vem do ser perfeito que é Deus. Conhecer esse amor, essa lei é muito importante. Mas também aquele segundo elemento deste mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. E mais difícil ainda, como ele fala, assim como eu os amei. Nossa, assim como eu os amei. Se muitas vezes nós estamos perdidos, não estamos lembrados ainda que Deus vela por nós, que a gente tem que amar o próximo, e assim como Pedro, a gente não sabe amar. Assim como tudo a gente não entende ainda, fala assim, mas eu tenho que, como que eu vou amar? Você vai amar como Jesus ensinou. Jesus não perguntou se queriam a ajuda dele ou não, muitas vezes. Jesus fazia. Jesus amava. Jesus pediu para a gente praticar a caridade. Poxa, mas o que é praticar a caridade? Pratique a caridade na sua casa, que é o seu primeiro mundo. Pratique a caridade no seu bairro, no seu trabalho, porque quando você estiver fazendo por outro, Deus vai estar fazendo por você. E quando você descobrir que você está fazendo alguma coisa pela criação de Deus, tá? Deus não quer que a criatura dele seja maltratada, e a criatura dele somos nós, então nós vamos maltratar uma criatura nossa. Temos que amar. E o que é fundamental? Entendermos que o amor ao próximo, ele um dia vai ser da natureza da nossa existência. Porque nós somos fagulhas de Deus, e Deus é amor. Então nós já vemos definido com isso dentro de nós. Mas que dia que vai ser hoje? O que vai ser amanhã? Mas que dia que vai ser? Foi ontem? Vai ser o dia que entendemos que não realizamos sozinhos o que precisamos construir aqui nessa passagem. Para que você possa construir esse amor, essa caridade, esse entendimento das coisas divinas, conhecer o amor de Jesus. A gente precisa da convivência. A gente precisa estar ligado a outras pessoas, e normalmente essas outras pessoas são aquelas que vão definir conosco as dificuldades do dia a dia. E quando a gente realmente conseguir entender que aquela pessoa que está do seu lado é o seu próximo, e com ele você vai construir um mundo melhor, se você tiver entendimento das coisas de Deus, aí sim você vai estar colocando o amor em prática, colocando aquela caridade em que Jesus pede. E olha, nós não temos entendimento para falar, vou amar o próximo. Nós não temos entendimento para isso ainda. Mas a gente precisa começar, dar o primeiro passo para chegarmos até Deus. E quando a gente fizer isso, nós vamos entender que esse amor ao próximo é um sentimento natural de coexistência. Assim como você nasce numa família com teus irmãos, com teu pai, com a tua mãe, quando você casa, toda essa coexistência tem um nome. É fonte divina. E essa mesma fonte vem de um Pai, que é Deus. E quando nos colocamos em contato com esse Pai, com esse amor, com essa lei universal, nós estamos orando, estamos falando, chamando pelo nosso Pai. Todo mundo faz a oração e fala, está clamando por alguma coisa, uma dor, uma insatisfação, ou até uma gratidão. Mas nós usamos na oração um pronome possessivo, chamando Pai Nosso.
na nossa oração está: Pai Nosso. Como não é somente meu, por isso que a gente chama ele de Pai Nosso. O que isso significa? Que nós somos todos irmãos. Teremos o mesmo Pai e amamos o mesmo Pai. Por isso a gente precisa amar as outras pessoas, porque senão nós vamos começar a orar assim: Pai meu, santificado seja o seu nome. Mas não, assim como ele ensinou: Pai Nosso. E essa caridade? Não sei o que é caridade, então vamos pensar no que é caridade. Qual que é o que Jesus entendia como caridade? Está envolvida nesse elemento: benevolência para com todos, indulgência, perdão das ofensas 70 vezes 7, por atrito criado, por dificuldade encontrada. Precisamos enxergar Deus nas pessoas, porque senão você não vai achar essa lei maior. A sexta, vamos chegar para tentar encontrar as bem-aventuranças. A sexta bem-aventuranças: bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Sexta bem-aventurança. Por ser puro do coração. E por que ser puro do coração? Para não enxergar no irmão aquilo que muitas vezes está dentro de nós. Toda vez que a gente critica uma outra pessoa, uma pessoa da nossa convivência, é porque podemos ou estamos enxergando nela uma das nossas maiores dificuldades. Mas quando você tem uma pessoa do seu lado, que mesmo você vendo dificuldades, você é benevolente com ela, é indulgente, perdoa assim como Jesus perdoou, você consegue transformar aquela pessoa também num ser melhor. E olha, para que possamos passar por essa vida, evoluindo um tiquinho, como diz lá atrás para Pedro: um dia por vez, um momento por vez, um passo na caminhada do início, porque aquela caminhada chega ao fim também. Mas chega ao fim, que a gente possa olhar e sentir Jesus dentro de nós. Porque quando você conhece Jesus, você começa a entender como ainda somos pequenininhos e como precisamos realmente de ter aquela centelha de luz para que a gente possa viver melhor. E colocar uma coisa na nossa cabeça: entender que fazer o bem não é exceção, é regra. Assim como a gente viu acontecer, nós tivemos lá atrás, após Jesus, aquele que foi aquele vaso que foi enchido pelo amor do Senhor, chamado Paulo de Tarso. Naquela caminhada para Damasco, ele simplesmente sentiu dentro dele aquilo que a gente está querendo sentir, ou muitas vezes já sentimos. Ficou cego. O que representaria essa cegueira dessa luz dele? Representaria o quê? Que ele acordou? Que ele encontrou Jesus? Que ele começou a sentir dentro dele o verdadeiro amor? Sim, ele encontrou Jesus. E ele, na sua caminhada, mesmo preso, ele ensinava a Lucas, porque ele tinha que passar aquela informação, porque nós precisamos falar de Jesus, nós precisamos falar da Boa Nova, nós precisamos falar do ensinamento, porque as pessoas precisam, nós precisamos se levantar, nós precisamos se erguer, nós precisamos sair dessa existência abraçados ao bem. E o Paulo, escrito por Lucas, foi
delineando o que ele sentia do amor. Que o amor é o único caminho. O amor sofre, paciente. O amor é bondoso. O amor não sente inveja. O amor não se vangloria, não se maltrata. O amor não visa seu próprio interesse. O amor, ele se alegra com a verdade. O amor protege. O amor tudo suporta. O amor nunca parece. Vence o mal com o bem. Enxerga teu irmão com amor. Apesar de que vemos no mundo essas peculiaridades que existem hoje, armas, drogas, tudo que fazemos hoje, nós temos que fazer pelo Cristo, como Cristo e para o Cristo. Não podemos desistir, pois o Cristo não desistiu de nós. E Ele vela por mim, Ele vela por você, Ele vela por nós. Nós não sabemos ainda decidir quando foi que a gente começou a conhecer Jesus. Porque Ele é muito mais do que a gente imagina. No momento em que Jesus orava com seus discípulos, o evangelista João, ele gravou uma prece inteira de Jesus. Está no capítulo 17. E ele nos colocou nessa prece. E ele disse assim: Pai, peço-vos, não somente por esses que aqui estão e agora me ouvem, peço-vos também por todos aqueles que no futuro vierem a crer em Ti por causa das minhas palavras. Nós temos que agradecer ao Senhor, porque Ele pediu por nós. E muitas vezes a gente faz uma prece diminuta, coisinha assim, sabe, aquela coisinha rápida, a gente já sente que faz uma enorme diferença. Mas a prece do Cristo não, Ele fez para nós. É para nós abraçarmos a vida, para gostar de viver, porque Ele pediu para nós, pediu por nós, e nós hoje no futuro estamos sabendo que Ele pediu para nós, e hoje nós estamos crendo nele, crendo em Jesus, por causa de suas palavras. Que Deus abençoe a todos nós.